Turma, bem, vamos lá, vamos fazer o exemplo 4, tá? Eu tinha feito um vídeo, já estava no minuto 20, depois eu errei um detalhe, tive que voltar para corrigir, então, pra vocês verem, eu também passo por essas coisas, tá bem? Ó, então nossa expressão é essa, tá bem? Primeira coisa que a gente faz é o quê? Procurar a operação dentro do parênteses. Aqui nessa expressão tem um parêntese só nesses casos, tá? E quais são as operações? Bem, dessa, a prioridade é a radiciação. Aqui eu só tenho soma, né? Nesse caso vai ser soma de frações. Não vou mudar isso para número decimal, porque não vai me ajudar, vai ficar uma conta muito pior, tá? Então vou fazer essa conta como soma de frações. Então tá. Então o que eu fiz? Todo o resto eu repito, eu vou fazer só esse trabalho. Galera, vamos lá. Então primeiro, eu peguei esse 6 nonos e simplifiquei por 3 e ficou 2 terços. Algumas pessoas poderiam até falar assim, mas você está fazendo outra operação antes? Não estou, porque 6 nonos e 2 terços, o processo de simplificar uma fração considera que a outra é uma fração equivalente, ou seja, tem o mesmo valor. Se ela tem o mesmo valor, quer dizer que eu não mudei nada, tá? Então eu simplifiquei isso. Outra coisa que eu fiz é pegar esse 0,5 que eu já conversei, que eu transformo tudo em fração. 0,5 é a mesma coisa que 5 décimos, que é a mesma coisa que 1 dividido por 2, depois que a gente simplifica. Tá. Agora vamos continuar. Dentro do parênteses, nós temos que fazer a raiz cúbica de 125. Bem, você pode lembrar que é 5, se você lembrar, sucesso, tá? Tá tudo bem para mim. Ou se você não lembra, você pode fazer o processo que a gente faz em sala. 125, eu coloco os primos aqui, divide por 5, vai dar 25. Dividido por 5, vai dar 5. Dividido por 5, vai dar 1. Isso é a mesma coisa que 5 ao cubo, né? E a raiz cúbica de 5 ao cubo é o próprio 5, tá? Pois bem, eu vou dividir e vou fazer a operação dentro do outro parênteses. O MMC entre 2, 3, 6 e 1 vai ser 6. Aí eu pego 6 dividido por 2, 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3, 2 vezes 5, 10. 6 dividido por 6, 1 vezes 5, 5. 6 dividido por 1, 6 vezes 5, 30. Tá bem? Bem, todo o resto eu repeti, então não fiz nada, todo o resto eu literalmente repeti, eu não mudei nada, tá bom? E aí nós vamos prosseguir. A minha prioridade ainda é continuar o parênteses, então eu vou continuar, tá? O que eu fiz na sequência? Bem, 10 mais 5, 15, eu troquei por 15, tá? Do outro lado, 3 mais 10 mais 5 mais 30 vai dar 48 dividido por 6, tá? Foi aqui, inclusive, que eu tinha errado na antiga. 48 dividido por 6 elevado a meio, tá? Tá. Agora eu já fiz todas as operações que estavam em minha mão para fazer dentro do parênteses, tá? Agora eu vou olhar para o colchete. Dentro do colchete eu tenho quais operações? Eu tenho aqui multiplicação, tá? E isso aqui é uma divisão que eu posso fazer também. Se fosse um terço, eu tentaria trabalhar de outra forma, não mexeria. Mas 48 dividido por 6, a gente sabe que dá 8, tá ok? Então, eu troquei aqui para 8, elevado ao meio. Pois bem, o que mais que eu fiz? Eu fiz a multiplicação do primeiro colchete. Olha só, o que eu já expliquei em sala? Quando a gente tem uma multiplicação de frações, a gente pode simplificar qualquer um no numerador com qualquer um no denominador. Então, esse primeiro 2, eu simplifiquei com esse aqui. 2 dividido por 2 é 1, simplifiquei. Depois o 15, eu simplifiquei com 3. 15 dividido por 3 vai dar 5. E aí, por fim, eu multipliquei. 1 vezes 5 vezes 1, que deu 5. Tá? E embaixo, 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1.
né? Então, como que ficaria? Ficaria 5 sobre 1, mas a gente já viu que isso é igual a 5. Logo, eu coloquei 5 ali, tá? Para já tirar colchete, já ficar mais limpa a minha expressão. Pois bem, o que eu fiz na sequência? Eu comecei a olhar um pouquinho para baixo, tá? Aqui, ó, notem que a gente tem uma multiplicação, tá? E no contorno, radiciação. Tem uma propriedade que eu ensinei para vocês que permite que a gente faça a multiplicação primeiro. Quando eu tenho duas raízes de mesmo índice, né? Aqui é 2 e aqui é 2 também. Duas raízes de mesmo índice se multiplicando, eu posso multiplicar os radicandos, tá? E deixar a raiz quietinha. Bem, 2,5 vezes 2 é 5. Então, eu troquei. Por outro lado, quando eu olho para esse aqui agora, vocês têm que entender, olha, eu estou calculando a raiz disso tudo. Então, eu não consigo mexer na raiz sem fazer essa conta de dentro antes. Então, ela funciona como se fosse um parênteses. Como a raiz está cobrindo tudo, é como se fosse um parênteses, tá? De modo análogo, bem, isso tudo está sendo dividido por isso tudo. Eu não consigo mexer nessa fração sem fazer essa conta de baixo. Logo, ela também está funcionando como parênteses. Então, meu outro passo foi trabalhar em cima disso, tá? Bem, o que é o 2 elevado a 4? Primeiro, o de cima eu só repeti, tá? De cima eu só repeti. Embaixo eu fui mexer. O que é 2 elevado a 4? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Menos. O que é 2 elevado a 3? 2 vezes 2, que é 4, vezes 2, que é 8. Tá bom? Tá. Então, eu fiz essa conta. Embaixo, 8, não tem o que fazer, dividido por 2 elevado a 3, que a gente já sabe que é 8. Menos, usando a propriedade, 2 vezes 2,5 é 5. Tá? Perfeito. Então, aí, eu peguei esses dois, concluí eles. 16 menos 8 dá 8. Escrevi aqui. Ficaria 8 dividido por... Quanto que é 8 dividido por 8? 1. Ficaria assim. Só que para poupar, para limpar nosso visual já da nossa expressão, já tirei, porque raiz quadrada de 8 dividido por 1 é a própria raiz quadrada de 8. Então, a gente ficou com essas expressões, tá? Dentro desse colchete, turma, eu não mexi com ele ainda, porque não tem o que eu consigo fazer desse jeito. Eu não posso agrupar raiz de 5 e raiz de 8, tá? Então, o caminho que eu escolhi seguir é... Isso aqui é uma divisão, e divisão pode ser vista como uma fração. Então, eu peguei e troquei a forma de escrever. Então, isso é raiz de 5 dividido por raiz quadrada de 8 mais 5. Tudo isso está dividido por raiz quadrada de 8 menos 5. Porém, a gente já sabe que isso pode ser visto como sobre 1. Como que eu divido duas frações? Eu pego a primeira e mantenho. Então, ficou raiz quadrada de 5 dividido por raiz quadrada de 8 mais 5. Vezes, o outro não era raiz quadrada de 8 menos 5 sobre 1? Eu inverti. Ficou 1 sobre raiz quadrada de 8 menos raiz quadrada de 5. Como que eu multiplico frações? Bem, multiplico o numerador com o numerador. Isso aqui vai dar raiz quadrada de 5, porque multiplicar por 1 não muda nada. E embaixo, o que a gente vai fazer? O que a gente já viu em sala. Isso aqui, ó, eu vou multiplicar tudo isso por tudo isso. Bem, raiz quadrada de 8 mais raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 8 menos raiz quadrada de 5. Distributividade. Raiz quadrada de 8 vezes raiz quadrada de 8. Raiz quadrada de 64. Raiz quadrada de 8 vezes a raiz quadrada menos a raiz quadrada de 5 vai ser menos raiz quadrada de 40. Tá, eu continuo. Vou mudar a cor aqui. Raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 5 vezes mais raiz quadrada de 8 vai ser mais raiz quadrada de 40.
Raiz quadrada de 5 vezes menos a raiz quadrada de 5 vai ser menos a raiz quadrada de 25. Bem, o que eu posso fazer agora? Raiz quadrada de 40 menos raiz quadrada de 40 e mais raiz quadrada de 40 vão se anular. Raiz quadrada de 64 é 8. Raiz quadrada de 25 é 5. Isso vai dar 3. Bem, então toda essa conta horrível aqui vai chegar no 3. Deixa eu dar uma melhorada para não ficar muito embolado. Só descer um pouquinho. Dá 3. Então, na verdade, eu não preciso nem escrever grande assim, né? Vai ficar em cima. Raiz quadrada de 5 dividido por 3 e fechamos em 11 minutos. Talvez não tenha ficado tão legal porque eu errei no meio do caminho e voltei conferindo tudo e eu não queria apagar todo o meu trabalho. Se tiver ficado alguma dúvida, fique à vontade para colocar aí nos comentários e tal, e eu vejo o que eu posso fazer ou mandar mensagem no Instagram, tá bom? Então é isso, valeu.